Bom dia, turma. Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer uma apresentação técnica e teórica sobre o Hive. A gente é do curso Ciência da Informação, na matéria de Engenharia de Dados. O grupo é eu e André Faria e Rubens Duarte. Então tá, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a introdução, a parte mais teórica, né? Então, nesse projeto a gente vai desenvolver um relatório técnico sobre o Apache Hive, que é um framework com funções de armazenagem em Data Warehouse. Data Warehouse a gente usa muito no BI, que é para guardar dados dignos e estruturados já, né? E ele é desenvolvido pelo Hadoop. O Hive também permite resumo de dados, consultas e análise de dados e também oferece uma interface em SQL, né, que se associa com o Hadoop. Isso com esquemas mais estruturados. A gente vai implementar um ecossistema de Hadoop mais Hive, né, utilizando containers do Docker, e a gente vai baixar as imagens e as visualizações dos servidores com a interface gráfica de DataGrid e JetBrains. Né? Agora falando um pouquinho de Hive, né? Uma das tecnologias utilizadas foi o Hive, né? Como principal. Ele tem a ideia de construir uma aplicação de Data Warehouse Open Source, que seria o armazenamento de dados, que utiliza conceitos de Hadoop, MapReduce e HDFS para manipular e armazenar esses dados. Né? Um outro ponto positivo do Hive é a alta escalabilidade que ele possui, fornecendo até podendo armazenar muitas quantidades de dados. O Hadoop é uma plataforma de software livre que fornece processamento altamente confiável, escalável e distribuído, utilizando o modelo de programação simples. Né? O Hadoop é muito utilizado para Big Data, pelo controle de grandes dados. Né? Então, quem já estudou sobre Big Data provavelmente conhece Hadoop. E o Docker, que foi a plataforma open source que é a linguagem de programação desenvolvida pelo Google. E a gente utilizou para subir os containers e as imagens para utilização da Hive. E falando um pouquinho agora da configuração do ambiente, né? A gente inicializou o Docker para instalar essas imagens. As imagens do Hive e do Hadoop também subiu containers rodando as aplicações. A gente utilizou o Git, né, para configurar todo esse ambiente, no Docker, os containers, a gente utilizou o repositório do Git. E a gente basicamente clonou o repositório de máquinas para desenvolver a aplicação. Então, para isso a gente teve que instalar o Git na máquina. E a gente construiu uma pasta Hive, né, para rodar o comando git clone. Aí embaixo eu deixei uma imagem com o mkd Hive, cd Hive e o git clone, que foi os comandos que a gente utilizou para estar rodando essa parte inicial. E aí agora eu vou deixar o Rubens falando de name node e data node e dessa parte mais prática que a gente acabou rodando no computador dele, então seria mais tranquilo ele mostrar. Beleza? É contigo, Rubens. Um abraço. Valeu, André, brigadão. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rubens e a gente vai falar um pouco sobre o Hive. A equipe é eu e o André, né? O André ele deu uma introduzida ao que é o Hive, quais são as tecnologias que a gente vai utilizar, né? A gente vai ter uma parte prática também, no qual a gente vai subir o Hive, vai subir o Hadoop, né? Só que nesse primeiro momento também eu vou dar outra introduzida, tipo, aprofundar um pouco mais o que é o Hive, o que é o Hadoop, explicar um pouquinho mais alguns conceitos. Daí depois a gente entra na parte prática, beleza? Então, comentando um pouquinho mais sobre o Hive, esse é o logo do Hive, né, do Apache Hive. Comentando um pouco mais sobre ele é uma interface relacional. Ele é uma interface relacional com o Hadoop, né? É um sistema de data warehouse para o Apache Hadoop. O Apache Hive ele facilita a leitura, gravações e o gerenciamento de grandes conjuntos de dados que residem em armazenamento distribuído. As consultas em Hive são escritas em HiveQL ou o HQL, né? E que é uma linguagem de consulta semelhante ao SQL. Ele é semelhante aos bancos tradicionais, né? Tipo, como os bancos tradicionais relacionais, né? Como
MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle. Então, ele foi criado justamente por isso, por ser simples, né? Porque o SQL é uma linguagem de consulta e manipulação de dados simples, né? Então, ele foi criado para ser um pouco mais easy, assim, mais fácil de ser utilizado, né? Agora, falando um pouquinho sobre o Apache Hadoop, o Hadoop ele é uma plataforma de software de código aberto para armazenamento e processamento distribuído de grandes conjuntos de dados, utilizando cluster. A gente sempre tem que lembrar que o Hadoop ele é distribuído, né? O Hadoop foi desenvolvido em clusters de computadores de baixo custo, fornecendo uma solução barata para armazenamento e processamento de grandes volumes de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, sem requisitos de formato. Isso torna o Hadoop ideal para criar data lakes para suportar iniciativas de Big Data e análise. Então, gente, o sistema de arquivo do Hadoop, ele aceita qualquer tipo de dado, em qualquer formato, sabe? Tipo, pode ser de bancos de dados transacionais, relacional, tipo como um SQL, uma SQL, como uma SQL, uma MariaDB, o Postgres, Oracle, e tanto de bancos de dados não estruturados, como os NoSQL, né, como Mongo, Cassandra, e outros tipos de dados também, tipo dados de rede social, por exemplo, a gente pode fazer a injeção lá dentro do Hadoop, né? Ele oferece como ferramenta principal a implementação do modelo MapReduce, responsável pelo processamento distribuído, e o Hadoop Distributed File System, o HDFS, para armazenamento de grandes conjuntos de dados, também de forma distribuída. Então, esses dois, o HDFS e o MapReduce, ele tipo, é a peça principal assim, do Hadoop, né? Um cuida de todo o armazenamento e o outro cuida de todo o processo, o processamento, né, desses dados e tal. Na próxima imagem aqui eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Olha só, aqui a gente tem o MapReduce, né, que é a camada de processamento dos dados, e aqui embaixo a gente tem o HDFS, que gerencia toda a parte dos dados, né, todos os dados que a gente faz em gestão dentro do Hadoop. Eu vou falar um pouquinho agora também sobre o NameNode e o DataNode. Aqui a gente tem os nossos nós, né, que é o nosso cluster. Pense que cada quadradinho desse é uma máquina. A gente tem o nó principal, que chama NameNode, e a gente tem os nossos nós escravos, que se chama DataNode, certo? Então, o nosso NameNode, ele é responsável por fazer essa gerência, esse gerenciamento, essa organização desses dados, desse processamento. E ele delega essas tarefas para todos os datanode processarem. Então, tipo, ele é a peça assim, ele é a peça principal aqui no nosso cluster, porque é ele que faz todo o gerenciamento, toda a organização do que vem do Hive para ser processado aqui no Hadoop, certo? Então, por exemplo, a gente está lá no Hive, fazendo as nossas consultas e tal. Ele manda aqui, vem aqui para o NameNode. Do NameNode, ele faz o gerenciamento dessas tarefas, ele distribui entre esses datanode, os nós escravos, no qual faz todo o processamento, né? Todo o processamento que é necessário, que a gente manda ele fazer, e depois retorna para o NameNode nos retornar. Aqui nos nossos datanodes, esse armazenamento é o armazenamento distribuído. Então eu posso ter tabelas aqui, outros dados aqui, certo? Isso é legal porque faz com que isso e ele replica também. Isso é legal porque ele replica, porque caso um desses computadores, né, que estão aqui no cluster, se ele falhar, a gente tem o dado aqui também. Então, tipo, se um computador falha, a gente tem dado em outro lugar, sabe? Então ele replica esses dados. E esses dados, como eu comentei, é de forma distribuída. Eu posso ter um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Então, o NameNode faz todo esse gerenciamento para ser processado nos nós escravos, né? E então ficou entendido que o HDFS é toda a parte de armazenamento, né? Armazenamento de dados, fica aqui tudo aqui embaixo, o armazenamento dos dados, né? E o MapReduce é toda a parte de processamento, tudo que é processado, os jobs que são processados, sabe? É tudo na parte de cima aqui no MapReduce, que também vão ser processados nos datanode.
os name-node vai fazer o gerenciamento, vai mandar para os data-node vão processar e vão retornar ao name-node, que é o nó principal, para o nó principal retornar lá para a gente na nossa interface, certo? Aqui a gente tem a nossa arquitetura, né? O que a gente vai utilizar nesse tutorial, né? O que a gente fez de fato, né? Que a gente subiu o Apache Hive sobre o Hadoop, a gente subiu o Hadoop e o Hive dentro do Docker, dentro dos containers do Docker, né? Só para mostrar rapidinho, que eu não lembro o conceito de Docker. Docker. Então, ó, Docker é um conjunto de produtos de plataforma como serviço que usam virtualização de nível de sistema operacional para entregar software em pacote chamado containers. Então, a gente vai subir, a gente vai baixar as nossas imagens, né? A gente vai vir aqui, a gente vai baixar as nossas imagens do Hive, as nossas imagens do Hadoop, tudo em cima do Docker. Não vai ser instalado no meu computador, vai ser instalado no Docker. Pense que o Docker como se fosse uma máquina virtual. Não é uma máquina virtual, mas tem alguns conceitos de máquina virtual, sabe? Então a gente vai subir todas as nossas imagens e os nossos containers no Docker. E agora vai começar a nossa parte prática, né? A nossa parte prática de instalar todo esse ambiente, todo esse ecossistema do Hadoop e do Hive em cima do Docker. Vamos lá? A gente vai começar a nossa parte prática agora, beleza? A gente vai subir os containers, a gente vai configurar todo o ambiente, né? Baixar todas as imagens, beleza? Eu já peguei uma configuração pronta que alguém já fez, sabe? Tipo, todo o ambiente, assim, do Hive, do Hadoop, tudo pronto. Eu só vou baixar na minha máquina e a gente vai subir as imagens, sabe? Tudo lá no Docker. Eu peguei, foi lá no GitHub, foi nesse Big Data Europa Docker Hive, beleza? Então aqui já tem tudo, já tem todas as imagens, já tem todos os containers, sabe? É só dar o comando para baixar e já sobe tudo, beleza? Eu só vou copiar, vamos lá na minha pasta, né? Vamos abrir aqui o PowerShell, beleza? Vamos lá no disco C, PowerShell. Vamos criar uma pasta, mkdir hive. Vamos entrar dentro dessa pasta e vamos dar um git clone. Beleza, clonou o repositório. Agora a gente fecha, agora a gente vem aqui no repositório, tá aqui, Docker Hive. Está aqui, beleza? Está aqui todas as configurações e tal. Agora a gente vai subir. Vamos subir todas as imagens, vamos subir todos os containers para aplicação. Vamos abrir o PowerShell de novo. Eu vou dar um docker menos compose menos up. Vou dar um docker compose up menos d. Isso vai fazer com que baixe todas as imagens necessárias e subir todos os containers necessários, né? Isso leva um pouquinho de tempo até baixar todas as imagens, leva uns 5 a 10 minutos mais ou menos. Então eu vou esperar subir todas as imagens, subir todos os containers, depois eu volto, beleza? Então tá, até mais então. Baixamos todas as imagens, né? Todas as imagens necessárias, subimos todos os containers. Agora a gente vai lá no Docker, beleza? Vamos abrir o Docker para ver as imagens que a gente baixou e os containers que estão rodando, beleza? Deixa eu abrir, tá abrindo. Olha só, aqui tem as imagens que a gente baixou. Hive Metstore, Hadoop Datanode, Hadoop NameNode, o Hive e o Presto. Aqui no Metstore, explicando rapidamente cada um, o Metstore nada mais é do que ele é responsável por otimizar, por compactar, né? E também para salvar os metadados do Hadoop. Metadados de tabela, por exemplo, nome de coluna, nome de tabela e tal. Então é tudo ele que gerencia, né? Aí eu tenho o
o Datanode e o NameNode. Lembra lá quando eu expliquei sobre o Datanode e o NameNode? O nosso nó mestre e o nosso nó escravo. Aqui a gente só tem um Datanode, beleza? E aqui eu tenho o meu Hive Server, que é responsável por receber a consulta, executar, fazer todo o gerenciamento, né? Que seria o meu Hive Server. E aqui tem o Presto. O Presto a gente não vai utilizar. Quando eu baixei esse pacote, né, com todas essas imagens lá, que o pessoal fez, que alguém fez lá no Git, ele veio junto, só que a gente não vai utilizar o Presto. Só para a gente ter uma noção do que é o Presto, PrestoDB. O Presto nada mais é do que um mecanismo de consulta SQL distribuído de alto desempenho para Big Data. Basicamente a mesma coisa que o Hadoop, tipo, é a mesma coisa, sabe? E a gente não vai utilizar. Aqui a gente tem os nossos containers, né, que já estão rodando, o nosso Datanode, o nosso Hive Server, o Presto que a gente não vai utilizar, o Metstore, o NameNode e o outro Metstore, beleza? Todos eles já estão rodando e tal. Agora a gente vai configurá-los. Então vou lá de novo na minha pastinha, Rubens, Hive, Docker Hive. Vamos abrir o PowerShell. E vamos configurá-lo para que a gente possa conectá-lo no DataGrip, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou dar um docker exec -it docker hive _hive /server _1 /bin /bash. Beleza, agora eu dou um opt /hive /bin /beeline -u jdbc _hive 2 /localhost porta 1, 2, 3, 4. Foi. Beleza. Já dá pra gente conectar no DataGrip. Vamos lá? Vamos abrir o DataGrip e vamos conectar o Hive. A gente vai vir aqui em Data Source, Apache Hive. Vamos dar um nome, Engenharia Dados. Localhost, porta 10.000, user padrão é root, né? Vou fazer um test connection. Banco conectado, vamos dar um OK. Beleza, banco rodando, né? Vamos criar um database. Já tinha um carry ali. Vamos criar um database. Create database. Eu vou criar um database para inserir alguns dados dentro dele, beleza? Então, primeiramente a gente iria... Eu tenho um banco MySQL aqui rodando, né? Com algumas tabelas. Algumas tabelas que eu peguei no site da W3 School. Aqui, ó, W3 School, eu peguei essas tabelas aqui, né? Com esses dados aqui, eu exportei lá para o MySQL. E do MySQL eu iria colocar no HDFS, lá no Hadoop. Iria utilizar essa tecnologia chamada Apache Scoop, que ele nada mais é do que um aplicativo de interface de linhas de comando para transferir dados de um banco relacional e o Hadoop, no qual eu iria pegar o banco MySQL e iria colocar lá dentro do Hadoop essas tabelas que tem aqui.
Só que a gente tentou utilizar o scoop, né, lá no Docker, tentar subir, tentar configurar e tal, e a gente não teve sucesso. Foi um pouco difícil e a gente não conseguiu. Então, o que que eu vou fazer? Eu transferi a, a declaração dessas tabelas de todos os inserts dos dados e a gente vai criar o database agora e vamos inserir esses dados na mão, beleza? Vamos criar o database w3school, school, database criado, aqui, beleza? Agora, esses dados eu inseri lá no meu Git. Então, eu vou entrar no meu Git e vou pegar esses dados de lá. Beleza? Tá aqui, ó, engenharia dados. Quero, vamos pegar aqui Aí vamos lá na pastinha, vamos fazer um git clone. Hive, tá. Eu vou botar aqui. Eu vou fazer fora, vou botar aqui. Vamos criar uma pasta mkdir dados, cd dados. Vamos usar um git clone. Vamos ver. Baixou. Beleza. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. E vamos agora fazer a declaração dos nossos dados e fazer todos os inserts, beleza? Então vamos lá. Então, gente, agora com o nosso banco criado, a gente consegue fazer as manipulações e as transformações dos dados. Vamos consultar as tabelas. Select asterisk from W3school, categorias, por exemplo. E a gente consegue consultar nossas tabelas. Ó, a gente acabou de popular os bancos. Vamos fazer um join com alguma tabela. Por exemplo, vamos fazer o join com ordens de Details e Products. Vamos lá. Select series from OD Inner Join W3school Products PD onde PD ponto orders categorias prices Product ID se conecta com DTOD.Product ID. Beleza. Demorou um pouquinho, olha só. Daí a gente tem a nossa tabela aqui. A gente consegue fazer os nossos joins, consegue fazer as manipulações, né? Tudo aqui dentro do Hive, certo? E outra coisa que eu queria mostrar é o Hive, ele possui uma documentação bem completa no site do Apache Hive. Apache Hive, certo? Olha só, a gente vem aqui em Language Manual. E a gente vem aqui em Operation User Defined Functions. Ele possui várias funções bem legal que somente o Hive possui, sabe? Claro que alguns bancos transacionais e tradicionais tem também, sabe? Tipo, sinal de igual, tipo, todos esses operadores relacional, sabe? Outros tipos de operadores também, operadores lógicos, né? Mas o Hive tem alguns operadores que somente o Hive tem, ó, funções matemáticas, round, alguns bancos não suportam isso, sabe? Então isso que é bem legal.
alguns outros tipos de funções, converte funções, funções de data, né? Aqui, por exemplo, tem, se quiser pegar, sei lá, somente o último dia, né? Last day, quiser pegar a data atual. E aqui no canto ele tem uma descrição do que ele retorna, né? Do que essa função retorna. Então essa documentação é muito completa, sabe? Se eu quiser pegar o dia de uma data, né? De uma data inteira, se eu quiser pegar só o ano ou só o quarter. Então é muito legal essa documentação. Aqui tem as funções condicionais, né? O if, SNU, tem alguns bancos que não suportam o if, né? SNU, is not new, NVL, coolest, when case. When case são bem tradicionais em outros bancos, né? Algumas funções de texto, né? String, tem regex também, que é bem legal, que tu pode montar, né? Uma regex, né? E mandar ele executar. Então, o Hive ele é bem completo. Algumas máscaras de data, outros tipos de funções. Então, tem toda essa documentação, sabe? E tem outras coisas também que é bem legal aqui no Hive. Outras coisas, outras possibilidades que dá para fazer, né? Data functions. Então, gente, o trabalho é isso. Foi isso que a gente desenvolveu. A gente subiu os containers, né? A gente subiu o ambiente todo o ambiente ali do Hive, do Hadoop, os nossos name node, os nossos data node, tudo em cima do Docker, né? Isso foi feito de algo que já estava, de uma configuração que já estava pré-determinada, né? Que foi no qual que eu peguei lá no Git o repositório desse Big Data Europa, que já estava tudo configurado. E esse foi o nosso trabalho. Subir o Hive, subir o Hadoop, configurar e mostrar um pouquinho de como ele funciona, de como que a gente inseriu os dados, né? E de algo que a gente tentou fazer, mas que também não deu certo. Eu achei esse trabalho um pouco difícil, assim, mas foi legal porque deu para ver como utilizar essas tecnologias, como essas tecnologias funcionam, sabe? E ainda mais utilizando o Docker, que é uma coisa que é algo bem recente, né, os containers. Então, eu foi bom, foi bem legal, mas eu senti um pouco de dificuldade, assim, a gente sentiu um pouco de dificuldade em subir todo esse ambiente. E eu fico por aqui, agradeço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, brigadão.